Muito bem, gente. Estamos aqui com mais uma conversa. Essa é de número 43. Olha, temos caminhado aí ao longo desses anos no nosso canal. Hoje temos mais um convidado. Está marcado aí Walter Alberto, mas eu estou tentando pronunciar o Topfest. É isso? Topfstead. Topfstead. De novo. Topfstead. Tá. Estávamos ensaiando aqui, eu só chamo ele de Walter, para mim tá bom. Walter está morando na Alemanha, está falando diretamente de Münster, e agora no nosso preâmbulo, né, ele me provocou para definir a diferença entre teimosia e persistência, né? Isso porque ele tem sangue de alemão e de português. E eu tenho sangue de italiano com espanhol, porque espanhol também é casca dura, né? E um pouquinho de brasileiro. Mas vamos começar primeiro, antes de entrar nos detalhes mais do seu histórico aí, da sua atuação no mercado. Muita coisa, muito cruzamento aí na nossa vida, indiretamente. Acabei vindo conhecer o Walter quando ele, agora, né, os últimos meses, ele já radicado aí na Alemanha. Me fala, qual é a diferença de persistência e teimosia? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Ivone. É um prazer enorme trocar umas figuras contigo. Você é uma figura fantástica assim, para a gente conversar. Eu sinto falta disso aqui, com esse tipo de conversa. Então, para mim é um prazer muito grande, fico agradecido. Como eu te coloquei, disponibilidade e tempo são moedas hoje não financeiras valiosíssimas e a gente precisa reconhecer primeiro e tentar retribuir ao máximo, né? E eu falo que esse tipo de coisa só faz quem tem. Você não oferece esse tipo de coisa se você não tem. E aí é muito difícil as pessoas terem isso. Então, muito obrigado. Eu sou muito agradecido de estar aqui fazendo isso com você. Eu que agradeço o seu tempo aí. Tá bom? Primeiro eu vou tentar contar piadinha de espanhol. Você sabe como é que você coloca 15 espanhol dentro do Fusca? Não? 15? 15 pessoas? 15 espanhóis dentro de um Fusca. 15 espanhóis, não sei. Você fala para eles que é impossível. É impossível. Nada como um desafio para o espanhol, né? Isso. Eu aprendi na marra a diferença de persistência e teimosia, que é a gente ter o resultado. Né? Se a gente não tem o resultado, é porque a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Isso é persistência. Né? Agora, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, por isso que Einstein... É muito simples, mas ilustra bem a nossa atitude. Eu não estou fora disso, né? Eu sei como é que é, mas praticar que é o desafio. Né? Dizem que é de Einstein, né? Ele fala, louco é quem não consegue obter resultado e fica repetindo o mesmo método, o mesmo processo. Ou querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Não dá. É verdade. É tão basiquinho. E a simplicidade, a genialidade da simplicidade é isso, né? Um outro ditado, eu acho que é alemão também, né? É preferível, eu acho que tenha uma rima, né? É preferível um fim com escândalo do que um escândalo sem fim. Eu acho que é alemão. Nossa, eu não conhecia, mas assina embaixo. Quantas vezes eu saco essa, né? Às vezes eu chego no empresário, né, o diretor, e ele fala, eu estou com essa situação e não sei o quê, mas por que você não resolveu ainda? Vai ser uma confusão e não sei o quê. Por que você não mandou ele embora? Por que você não falou com o seu
familiar aí, o seu parente entra num acordo, né? Não, vai ser um escândalo. Olha, é preferível um fim com escândalo do que o que está acontecendo, um escândalo sem fim. Certas coisas precisam ser concluídas, não tem como. Mas fala um pouquinho do seu histórico aí, eu vi, né? Você atuou na BCR, na captação, você atuou na Central de Outdoor, na Editora Globo, temos muitos amigos, muita gente em comum, alguns faz tempo que eu não cruzo com eles, eu acho que você também. Há quanto tempo você está na Alemanha, Paulo? Olha, eu vim 2 vezes. A primeira vez eu não consegui ficar, em 2013. Fiquei quase 1 ano, 10 meses, mais ou menos. Mas não consegui me adaptar, porque a família tinha ficado no Brasil. E é bem difícil, né? O processo de imigração não é turistar. Imigrar não é para qualquer um, imigrar, né? Inclusive existem 2 conceitos hoje, tem vários, mas tem imigrante, refugiado e tem o expatriado. O processo de expatriação é a gourmetização da imigração, né? É a pessoa que vai assim como um embaixador, ele vai ciceroneado, né? Não foi meu caso, eu tive que vir enxergar o leão de frente, que o leão alemão. E migrar para a Alemanha, então, é uma coisa assim muito mais diferente, sabe? Tanto é que o brasileiro tem dificuldade para se integrar aqui. Não é todo mundo. Então, aí na segunda vez, aí eu trabalhei num projeto global aqui, de um grande operador de tecnologia também global. Isso me deu uma cancha, que eu falei, vou tentar fazer alguma coisa no Brasil com isso. Voltei para o Brasil, não consegui, era muito difícil. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, eu falei com o empregador, falei, olha, eu estava com interesse de voltar, se tiver a posição. Eu falei, a hora que você quiser. A hora que você quiser, a tua posição está aqui. Eu falei, então tá ótimo. Aí voltei e fiquei em casa. Então já estou aqui há 8 anos nessa segunda vez. Não vou dizer que eu estou integrado, porque são várias camadas da cebola, né? Mas, pra você ter uma ideia, em 8 anos, agora que eu estou com o idioma assim, que dá para ter asa, sabe? Antes eu não saía do ninho ali. Dava uma ciscadinha fora, mas voltava para o ninho rapidinho. Por exemplo, médico e banco, questões de saúde, financeiro, era tudo em inglês, né? No comércio, assim, não, conversar com as pessoas no transporte, tudo bem, né? Mas, então, não é fácil. A língua é uma questão bem contundente nesse aspecto. Mas você já tinha o alemão, porque seu pai é alemão, né? Meu pai era alemão, eu tinha cidadania. Minha filha mais velha fez alemão na USP, fez letras, e ela me deu uma trucada, falou, pai, vamos querer tirar a cidadania, e você vai tirar? Não, porque eu vou para lá. Falei, então vamos tirar de todo mundo. Aí tirei para todo mundo. Ela veio entre a primeira e a segunda vez minha. Eu vim na frente, mas como eu acabei não ficando, depois ela veio sozinha. Eu tenho 3 filhas e 2 filhos, e 2 rapazes. A mais velha veio na frente, veio nesse interregno. A mais nova veio junto comigo na segunda vez, para encontrar a irmã. Só que elas foram para outra cidade, elas não estão na mesma cidade que eu. Aí depois veio o outro irmão, a outra filha, e por fim veio a mãe deles e o mais novo. Então foi bem interessante. Então, eles estão todos aqui, o outro está na Polônia também, foi trabalhar na Polônia, arrumou um trabalho lá. A minha trajetória foi sempre com marketing, era um sonho meu ser gerente de produto, desde a faculdade. Eu fiz SPM, acabei entrando na SPM pela propaganda, que eu fui fotógrafo, fazia produção gráfica, fui arte finalista, sabe? Essas coisas. Fiz um pouco de tudo. Eu acho que... bom, enfim. Eu sou da época, Walter, do Pestap. Eu também. Eu fazia as publicidades do Objetivo, né, do cursinho do colégio, e terminava de sair o resultado dos vestibulares, a gente fazia o confronto com a lista dos nossos alunos, eu ia com a listagem marcada, quem era nosso aluno, ia para a Folha de São Paulo, chegava lá umas 5 da tarde,
só saía depois do jornal impresso, meia-noite, meia-noite e meia, e eu tinha uma equipe que ficava fazendo, que era um anúncio de página inteira, com o Eu nome. lembro, eu E às lembro. vezes eu tinha que colocar a assinatura do aluno, porque a turma, sabe como que era? E o Sim, Digênio, objetivo falsifica. e aí o Digênio falou, põe, mas entra para pôr, coloca a assinatura. E eu lá, ó, essa aqui é a assinatura do fulano, fazíamos Que barato, direitinho. né? Mas, ó, ficava até... Eu imagino. Então é isso. Eu fui para propaganda, eu fui para fazer propaganda, mas acabei me identificando muito com marketing, parte de psicologia do consumidor. Nossa, era uma coisa natural para mim. Assim, era como se eu, sabe? Então foi muito bacana. Aí eu acabei conseguindo um estágio na Abril, através de um irmão de um amigo meu. E um companheiro de turma meu também conseguiu um estágio na Abril com o pessoal que você conhece. Ele foi trabalhar com o pessoal de assinaturas, lá com toda aquela turma. E ele depois me indicou para a editora. Eu entrei na transportadora da Abril como estagiário, fui para a distribuidora, e na distribuidora ele me indicou para ir para a editora. Eu acabei indo para a editora através dele. Que bacana. É um mundo bem pequeno mesmo. Aí fiquei em mercado editorial por quase 10 anos, entre 7 e 8 anos, mais ou menos. Entre Editora Globo e Editora Abril, sempre cuidando de banca, fazendo reparte, preço, campanha. Era bem interessante, assim. Cuidei de tudo quanto é produto. Só não cuidei de infantis do Maurício, de Souza e Disney. O resto, todas as masculinas e femininas passaram pela minha mão, assim. Cláudia Moda, Nova, Criativa, Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Explicar, tudo. Foi uma bagagem interessante também. E era, assim, as editoras e a equipe, né? Porque saiu muita gente da Abril e foi para a Globo, para a editora Isso Globo. foi uma estratégia do Grupo Globo de dar uma turbinada na editora. Sim. Porque a editora era bem assim. Era rudimentar, vamos chamar, né? Para usar um termo bem. Era rudimentar a operação. Era muito focada em livro didático, às vezes. Que os cariocas não nos ouçam, mas a editora Globo se transformou quando veio para São Paulo, não foi isso? Sim, mas a estratégia foi essa mesma. Era tipo 90% no Rio, 10% de São Paulo. E eles falaram, não, vamos virar isso aí. Então, até que foram buscar os executivos da Abril, né, para fazer essa virada. Em 2 anos, assim, a empresa virou de perna para o ar. Assim, foi uma... Eles contrataram depois gente para criar essa identidade. Putz, foi um merge acquisition quase Isso uma transformação. meio que disseminou uma cultura do marketing. Sim, principalmente de marketing direto. As pessoas evoluíram na cultura do marketing, no marketing direto, sair dessa simplório da mala direta para algo mais estruturado, banco de dados. Vicente Argentino, que era da Abril, depois foi para a parte de banco de dados, e muita gente. Sim, Abril foi uma grande escola nisso, realmente. E disseminador da cultura, das competências, né? Sim. Curiosamente, a Abril não soube operar esse ativo de conhecimento, né, vamos chamar assim, expertise, no negócio de comunicação. Né? Curiosamente, ela se perdeu. Tanto é que o UOL nasceu lá dentro, né? Eles abriram mão porque a gente não entende disso. E no fim, hoje é isso que a gente vê aí. É tão óbvio, mas... É tipo o Netflix com o Blockbuster, né? É tipo a mesma coisa, assim. O Blockbuster não fala, não vou fazer esse negócio. Um engoliu o outro. E me fala, o que você tem feito em relação à consultoria, em relação aos seus projetos? Você tem um trabalho muito, muito interessante que
que pega no veio da cultura e da postura do indivíduo. Fala um pouco sobre esse trabalho seu. É curioso, porque eu costumo dizer que essa minha passagem pela Alemanha aqui foi meu caminho de Santiago, tá? Então, essa imersão na cultura alemã me fez olhar a cultura brasileira que tinha dentro de mim. Eu tive que olhar para dentro de mim primeiro. Então, foi uma experiência, assim, visceral, tá? Não gostei do que eu vi. O projeto global que eu trabalhei, também trabalhei com a cultura brasileira muito profundamente. Falava com diretor de marketing de agência de propaganda em São Paulo e falava com limpador de esgoto do Espírito Santo. Você entendeu? Falava com todo mundo. E aí você tem que se virar nos 30 para conseguir interagir com esse povo, com o resultado e fazer eles perceberem o valor que você tem para eles. Então foi uma experiência assim. Além disso, trabalhar num time global também, que eu trabalhava com italiano, com espanhol, com português, sabe, francês, alemão, inglês, britânico, latino sul-americano, latino espanhol. Então, foi assim, eu falo que foi uma transformação. Eu tive que sair do casulo assim e voar. Na marra. Na marra. Eu não digo nem na marra, porque não tem outra alternativa, né? Na marra, eu digo que nem a águia joga ao filhote, ó, se vira aí, meu filho. Isso. A 3.000 metros de altura, dá um jeito aí de bater as asas. E de tanto conversar com um parceiro que eu tinha, que foi consultor do Citibank, consultor e auditor também, a gente acabou criando um método, uma mentoria de interculturalidade, né? Que na realidade acaba sendo uma ferramenta tipo teoria U do Otto Schammer. Modéstia à parte, eu não entendia muito bem a teoria U, mas depois que isso aconteceu comigo, que eu aplico tudo que eu faço aqui, eu vejo muita similaridade com a teoria U. Emergência, complexidade, como é que a gente aborda tudo isso, sabe? Dá uma palhinha resumida da teoria U para nós. Teoria U é uma forma de você fazer com que a emergência... Eu vou dar a minha interpretação, tá? Que eu chamo de stand-up business. É a empresa que não tem padrão. Ou ela usa o padrão dela. Vamos supor que a empresa tem uma versão A e uma versão B. Ela tem uma versão física e uma versão virtual. Tá? Então, a versão virtual é onde as coisas se regulam, acontecem, e a versão operacional é onde acontece, baseado naquilo lá. Então, uma coisa funciona com a outra. Né? Que chamam de cultura. Tá? Cultura é aquilo que faz com que as decisões sejam tomadas fora da burocracia. Então, esse mecanismo que a cultura faz, que faz a empresa funcionar através da cultura, essa nuvem, vamos dizer assim, é uma energia. Né? É uma energia que está todo mundo antenado nela. É tácito as coisas, não é? Está todo mundo acordado, né? Mas não é formal, não é papel. É isso que faz a coisa funcionar. Então, a teoria U ela tenta dar uma capitalizada nisso, usar isso como ativo para inovar, improvisar, chegar no resultado, alinhar, como se fosse um time de futebol, assim, todo mundo sabendo a bola onde vai, o jogador mudando de posição. Né? O exemplo do futebol é muito ilustrativo para essa complexidade de momento presente com foco no futuro. Assim. Muito bom, muito interessante. A gente estava no preâmbulo, abrindo o jogo aqui para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? No preâmbulo, a gente estava falando dessa questão de aprendizado, tudo. Eu vou perguntar para o Walter para a gente tentar recuperar um pouco. Infelizmente, era antes de começar a gravar, né? Mas a gente falou na questão de cultura, a cultura brasileira, né? O melting pot, né? O caldeirão que é o Brasil, né? E como Domênico de Masi identificava no Brasil um potencial muito forte para você ter uma
propositura global, porque a gente já tinha resolvido essa questão. Vamos trabalhar um pouco recuperar essa conversa, o que a gente estava falando alguns minutos atrás. É fascinante, né? Fascinante porque a gente tem alguns indicativos, alguns indicadores, principalmente como estrangeiro olha para o Brasil, né? Sim. A hora que você está no estrangeiro, a hora que você é um imigrante, um expatriado, sei lá o nome que você tem, você, na realidade, você vira embaixador do seu país. Você não sabe, mas informalmente, a hora que você se identifica como uma pessoa do seu país, você vira embaixador de lá. Você está representando o seu povo, isso. A sua cultura. E não é todo mundo que tem essa noção, né? É isso que... Então... E você percebe o calor que você é recebido aqui, com toda a frieza que o alemão tem, a hora que você fala que é brasileiro, o teu status muda na interação. Você entendeu? E isso me marcou muito aqui. E o que o Domênico Di Masi tenta pegar, nada mais é, por exemplo, do que, sei lá, o carnaval. O carnaval é uma festa, né? O Jorge Forbes também fala isso. O povo se prepara voluntariamente um ano. Olha, um ano de trabalho voluntário. Lógico que tem funcionários e é um negócio também, mas tem bastante voluntariado lá dentro, né? O povo ensaia, o povo se agrega, né? Coordena, e todo mundo se junta numa concentração para, em 1 hora e tantos minutos, 1 hora e 15, não sei, sair todo mundo ritmado e se dispersar lá. Sem organização nenhuma, praticamente. É tudo um enxameamento. Tem um estudioso brasileiro de redes humanas, sociais humanas, né? Na realidade, o que a gente chama de rede social são mídias sociais, não são redes. Rede social é o bairro, é a família, né? As interações que a gente tem sociais. Sim. Ele fala que Swarming, exatamente, esse é o termo. Que é o enxameamento. Então, esse tipo de fenômeno, eu não tinha nem ideia disso, mas agora que eu me aprofundei, nossa, você começa a fazer tanta conexão, né? Verdade. E nesse sentido, só tentando puxar ainda, porque você estava começando a falar sobre o futebol, né? A gente fala da nossa representação, acho que desde do bicampeonato, né? Desde 62, que todo brasileiro, e o fenômeno Pelé, todo brasileiro, quando está no exterior, o futebol, que ganhou realmente projeção internacional, os caras sempre falam Pelé, futebol, e depois os jogadores de destaque, né? Ronaldo Fenômeno, e assim por diante. Hoje o Neymar. Então, virou um ativo nosso, né? É justamente essa capacidade individual, mas com foco no coletivo. Então a gente fala, mas o brasileiro não tem uma coletividade. Depende. Se tem a motivação endereçada, se tem aquela motivação... Putz, eu sou de uma época que teve várias tragédias. Teve seca no Nordeste, enchente em Santa Catarina. A turma precisava parar para mandar doação, porque não, gente, não tem mais onde pôr, pode ir. Né? Em parte o que acontece não sei assim como está, mas sim, o povo, em termos de empatia e de contribuição com o povo gaúcho brasileiro, foi muito generoso. Eu acho que a gente tem acho que falta a motivação adequada só, né? É curioso, a gente é um povo muito diferente. Então, deixa eu aproveitar esse gancho para você me ajudar a elaborar, que é um assunto que eu venho perseguindo em relação ao clima brasileiro, ao desânimo. Você tem... Isso também eu acho que é geral, mas eu acho que é importante a gente pegar o Brasil brasileiro, que o brasileiro... Que é a realidade nossa.
Não, e só vê a nossa realidade. Eu vou embora daqui. Para onde você vai? É, Né? é, Não, aqui tem a extrema-direita, eu não aguento mais. Para onde você vai? Aqui tem a extrema-esquerda, para onde você vai? Quer dizer, o mundo está numa confusão, está num caos só, né? E o brasileiro, ele, nessas decepções, ele deixa de ver a sua identidade, o seu valor, aquilo que você está apontando. Você apontou duas coisas, mas tem muito mais, né? A sim, gente estava falando do sincretismo, né? Eu que venho de uma herança protestante, né? E você que trabalhou num ambiente ecumênico, depois você conta, né? Mas com mais detalhes, mas eu queria pontuar isso. O povo brasileiro, por não perceber a sua identidade, os seus valores, as suas coisas, fica meio que desesperançoso, porque acha que. E a gente tem recursos para a persistência. Abandona a teimosia, vamos na persistência. sim, sim. Não, se você reparar bem, um dos exemplos assim que não sou só eu que falo, vários profissionais da área também falam, a área artística brasileira, né? Notadamente música e algum expoente no cinema. Mas a música, se a gente falasse inglês, tipo Holanda, por exemplo, Austrália, Noruega, que fala inglês, a gente dominava o mundo com a música. A gente só não domina o mundo porque a gente não fala inglês. É uma questão só de idioma mesmo. Porque a nossa arte é admirada musicalmente no mundo inteiro. Desde Carmen Miranda, né? Trouxeram, fizeram musicais, Disney usava aqui para. Então, a gente tem uma riqueza cultural na arte enorme, que é reconhecida no mundo inteiro também. Por exemplo, eu estava em Hamburgo, faz. A primeira vez que eu vim para cá, eu morei em Hamburgo um tempo. E teve uma mostra do Romero Brito. E o Romero Brito, no Brasil, ele é tido como cafona. Mas aqui na Europa, a turma Não, e nos adora. Estados Unidos também, Europa e Estados Também! Unidos. Ele se fez lá, exato. E quer dizer, onde que a gente entra, meu Deus, né? Como é que pode. A gente tem algum viés que a gente precisa dar uma reavaliada nisso. Um fenômeno que está acontecendo, talvez você não tenha acompanhado, mas os brasileiros estão descobrindo Machado de Assis porque alguns americanos estão lendo Machado de Assis, Eu vi a americana lá com aquele vídeo que ela ficou. estão lendo Machado de Assis, estão achando o cara um gênio super, não sei o que. Pô, meu, dá valor para o que você tem, né? Temos que É, reler, temos que. E isso não dos anos 50, do século XX. Nós estamos falando do cara que inaugurou a Academia Brasileira de Letras, o cara do é. século retrasado. E a gente queimou o museu no Rio, né? E deixamos queimar o museu. Mas Aqui, vamos explorar mais. aqui você anda no transporte público, ônibus, trem, todo dia tem grupo de escola fazendo visita em algum lugar. Todo dia. Todo dia entra uma turma com 3, 4 monitores, são 15, 20 crianças, 12 jovens, criancinha pequena, vão no museu, vão fazer alguma coisa, vão ver a história. O Museu da Cidade aqui é muito interessante, do bombardeio da guerra, como que era a distribuição na Idade Média. Tem ruínas aqui da época a cidade era cercada por uma muralha, tem a época que era... Nossa, é muito interessante tudo isso. Você fazer... Por exemplo, a cidade que eu moro, ela foi o lugar que foi assinado a Paz da Westfália. A Paz da Westfália foi assinada aqui. Quando eu soube da história, cada vez que eu falo, me arrepia. Não foi só aqui, porque foi numa cidade do lado também. E eu vi no centro da cidade que estava escrito Casa da Holanda. Aí o meu professor, o ano passado, me contou
que essas casas é onde ficavam os povos dos outros países durante esse processo, porque o tratado foi anos que demorou. Eles se reuniam e faziam de novo. Então, o povo ficava nessas casas. Nossa, então tem uma tradição. Tanto é que o ano passado, ou retrasado, não sei, teve uma reunião dos embaixadores, com os embaixadores que assinaram o Tratado da Westfália e se encontraram de novo aqui na cidade pelo simbolismo, sabe? Foi muito bacana isso. Quer dizer, a gente não percebe os valores que nós temos, não percebemos a nossa história. Ontem eu dei uma passada rápida para ver como é que estava o ambiente numa das livrarias aqui do shopping, né, a Livraria da Vila, e eu vi o livro. Tem um cara que eu andei seguindo, que é o Peter Attia. Ele é o cara da saúde, formado em Harvard, um cara que hoje ele fala de preparo físico, saúde e longevidade. Ele fala que ele vai querer participar das Olimpíadas quando ele tiver 100 anos, porque vai ter uma Olimpíada da senioridade. Então, só vai ter gente com mais de 100 anos e vai estar disputando coisa. Então, a bandeira dele da saúde é um negócio fantástico. E um dos livros, dos 10 mais vendidos, é o livro dele em português aqui. Eu acompanhei o lançamento lá nos Estados Unidos e quando ele lançou aqui por ocasião da Fórmula 1 ano passado. Sim. E o filho dele se chama Ayrton. E ele tem uma memoráblia do Ayrton Senna na casa dele. Tem foto, pôster, capacete. Ele faz a criança... Agora os filhos já estão mais ou menos crescidos. Sai com os filhos para andar de kart. Então, essa influência que o Brasil tem, a gente não atina. A gente não se dá conta. Isso é questão de identidade mesmo. Reconhecer, o próprio nome já diz, é conhecer de novo, né? Reconhece. Então, não é um processo assim que a gente está muito habituado. A gente é muito juvenil ainda, eu acho, né? A gente tem um vídeo do Ricardo Guimarães, da Timos, que ele fez, que é muito interessante, fala sobre isso. As fases da humanidade, né? O projeto do ser humano, ele fala. Sim. E anomia, heteronomia e autonomia. Não dá para essas fases, não pode pular. A anomia é a criança, a heteronomia é o jovem adolescente, que é onde aparece o outro, né? Porque quem diz para a gente quem a gente é o outro, né? Quem mostra para a gente como espelho, né? E se a gente sabe usar o outro como espelho, a gente acaba usando isso como fonte de aprendizado, né? Sim. Só que a gente acaba cuspindo no outro porque a gente não gosta de ver. E aí é difícil ter autonomia por causa disso. O alemão é muito autônomo. Sim. A criança aqui, ela não tem as bicicletas aqui não tem rodinha. Porque a criança com 2 anos, eu tenho uma netinha de 2 anos, ela já ganhou uma bicicletinha já. E ela anda com os pezinhos assim. Por quê? Porque o interessante é ter o equilíbrio, não é pedalar. Ela não precisa pedalar. O interessante é ela pegar o equilíbrio. Então, com 3, 4 anos, ela já está equilibrada, ela já tira a rodinha já com 3, 4 anos. E os pais não tocam na criança. Sinal vermelho, fala rot, quer dizer, vermelho, para, stop. Entendeu? Então a criança aprende a ver o sinal e no sinal não tem problema. Então, essa questão da autonomia já vem de berço. E os valores da cultura também, porque esse daí está dentro de um valor que é a segurança, né? A segurança individual e coletiva. E a autonomia, por exemplo. Se você quer andar de bicicleta sem capacete, o problema é seu. Não tem lei aqui que precisa de capacete. Porque a segurança com você é responsabilidade sua, não é de ninguém. Você é autônomo. Se você quer bater a cabeça no chão, o problema é seu. Entendeu? Agora,
Se você tem algum problema com a bicicleta de freio, aí o problema é nosso. Aí o problema é coletivo. Então, eu tenho, por exemplo, um seguro de danos com outra pessoa. Se eu causar dano para alguém, eu não consigo pagar esse. Eu não sei o que vai acontecer. Então, eu tenho um seguro que me permite. Terceiros. Exato. Então, essa noção do que é indivíduo, do que é autônomo e do que é coletivo é muito claro, não tem discussão. E a gente ainda fica discutindo se eu preciso tomar vacina, se eu não preciso, entendeu? São situações. Aqui também tem, mas não tanto. Sim, sim. E voltando para o Brasil, depois, se você quiser falar da tua experiência ecumênica, né, da atuação, né, você foi para Salvador, trabalhou no SESI, né? SESI. A SESI, isso. Coordenadoria Ecumênica de Serviços. Isso. Ela apoia pequenos projetos na defesa de direitos humanos, de direito à água, terra, cidadania. Notadamente, o foco é a população mais excluída, vulnerável. E fora do centro urbano também, basicamente fora dos centros urbanos, porque os centros urbanos, de uma forma ou de outra, está mais perto. Também tem exclusão, mas está mais perto do recurso. E é uma entidade que tem apoio de igrejas, né? Isso, a gestão da igreja e apoio notadamente de capital internacional. Igreja católicas e protestantes. Isso. E você estava falando dos eventos lá da Bahia e o sincretismo, né? Nossa, aquilo me eu morei um ano em Salvador e se você vai para a Bahia morar lá, viver lá, você sai de lá, mas ela não sai mais de você também. É uma coisa maluca. Eu virei nordestino, eu falo que eu sou nordestino adotivo, porque a Bahia tem uma mágica, uma dinâmica que não tem como explicar. Você tem que viver. E eu ainda mais acompanhando o povo mais vulnerável assim também, né? Foi uma experiência bem marcante, apesar de curta. Um ano foi suficiente para... E eu participei da festa da Boa Morte lá em Cachoeira, que Cachoeira já é um lugar pequeno, mas tem uma grande organização de fumo lá, americana, que é a Dânima, alemã, aliás. Alemã. Que ela é a base econômica da cidade, lá, plantação de fumo, tabaco. E o baiano, você sabe por que o aeroporto de Salvador era o 2 de julho, não? Não. Depois mudaram para Eduardo Magalhães, né? Mas é a revolta? Não. É o último combate da independência contra Portugal. Depois do 7 de setembro, ainda teve uma canhoneira em Cachoeira que desafiou os locais e eles conseguiram ganhar essa batalha da canhoneira lá. Então, 2 de julho, na realidade, é a independência. Para o baiano, não é 7 de setembro, é 2 de julho. De 23, de 1823. Levou quase um ano. E assim, é tipo... E mistura com o São João, final de junho, 2 de julho, parece ano novo. Olha, eu não consegui comprar uma pizza para entregar em casa nesse dia, porque ninguém trabalha. É uma coisa... parece ano novo, assim, 1º de janeiro, que ninguém faz nada. Você não acha ninguém? É esse período lá. É muito curioso. É outro Brasil também. Muito legal. E me deu essa noção de ecumenismo hoje, que eu, como profissional assim de inclusão, diversidade, interculturalidade, eu procuro entender como é que a religião molda modelo mental, molda a cultura e religião moldando o modelo mental da sociedade, dos grupos, né? Das classes, enfim. Isso tem uma influência. O dólar está escrito lá, né? A gente acredita em Deus, né? Não tem uma cruz, acreditamos Nós confiamos em Deus. Isso. Porque o dólar só é dólar por causa da confiança. Então, e às vezes a pessoa confunde, né? O God é o dólar ou o dólar é o God? Né?
É aquela energia de nuvem que a gente estava falando lá. Verdade, verdade. A confiança é... Assim, como você vê a situação? A gente está, claro, não, a questão não é política, né? Mas eu acho que tem aquilo que a gente respira da sociedade, da cultura, que é o momento que a gente vive, né? Sim, Você sem dúvida. falou Sem dúvida. imigrante, Refugiado e expatriado. refugiado, expatriado. E a Europa inteira sofre essa situação, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem os mais radicais, né, que querem impedir a imigração. Você tem a Inglaterra agora, né, querendo voltar o pêndulo, né? Quem sabe até eles voltam a fazer parte, se é que é possível, né? Da União Europeia. Então, olha a confusão, né? A confusão dos Estados Unidos com Biden, Sim. com Trump, quer dizer, aí é a própria ilustração de um escândalo sem fim, né? É. O cenário político americano não consegue terminar esse escândalo, né? Tanto contra e a favor, não importa quem você coloca, né? Como você está sentindo? Como você vê essa turbulência toda? Olha, é uma situação complexa, né, Valnei? Então, dentro da minha abordagem de atuar na complexidade, onde você não controla, mas influencia, primeiro parte sempre, vamos voltar naquilo que a gente já falou da identidade. Quem eu sou e aonde eu estou. Eu tenho uma trilogia que chama Contexto, Momento e Inserção. Eu estou em um contexto, eu estava no Brasil, vim para a Alemanha, mudei o meu contexto. Eu estou num momento de vida, com a minha idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho. Através deste contexto e deste momento, quem eu sou, com a habilidade que eu tenho uma inserção dentro desse tripé. Né? Contexto, momento e inserção. E lógico que muda para cada pessoa, e os contextos também são diferentes, mas existem contextos similares. Por exemplo, a globalização. O fenômeno da globalização e da interatividade, vamos chamar assim, né? Porque não dá nem para falar só de internet mais, porque a internet é que nem ar que a gente respira. Né? Mas a interação, a interatividade. Isso gera uma... E a gente pode falar isso de cadeira porque a gente não foi concebido nesse modelo. Então, é um aprendizado que a gente tem que ter, é uma transição. Nós somos a geração de transição, e como toda geração de transição, a gente está no meio do furacão e não sabe exatamente o que está acontecendo. Isso é um contexto global, vamos chamar assim. Então, esse contexto global gera intransigência, gera receio, desconhecido, tudo que o ser humano lá das cavernas já tinha. Aflora o animal mais primitivo dentro da gente. Só que hoje a gente tem mais ferramenta para identificar isso do que antes. Né? Assim como os redutos eram muito restritos, a gente pode usar a interatividade para sair desse reduto também, para ter uma outra visão. Agora, precisa quebrar um pouco a polaridade que está dentro da gente. Então, a minha mentoria tem um pouco dessa função, da gente mapear o quanto que eu estou polarizado dentro de mim primeiro. Para eu saber o que é uma polarização, porque eu identifico ela dentro de mim, para depois sair de mim e eu sair para fora de mim e falar, então com essa pessoa eu tenho esse gatilho, eu enxergo isso nele. Então aí você modula, mas sempre começa com você e acaba terminando em você também. Porque a hora que você faz alguma coisa com alguém, retorna para você. Você está no trânsito, você vai interagir, você não sabe, mas você está interagindo com todo mundo ali dentro do carro. Né? Você está influenciando o trânsito e está sendo influenciado pelo trânsito. Eu tenho um pouco essa analogia. E agora eu me baseio bastante nos filósofos passados, né? Nietzsche, tem esses pensadores todos aí, esses filósofos hoje
Tem o Cortella, que tem uma frase que o que importa hoje é uma curadoria pessoal, você saber o que importa para você, você ter a convicção dos seus filtros através da sua identidade, você selecionar o que interessa para você. Pode até mudar de acordo com o momento, com as circunstâncias, mas você tem os seus valores, as suas capacidades, suas habilidades. Reconhecer, por exemplo, o termo humildade para o brasileiro, ele tem uma conotação diferente da realidade. A gente ser humilde é uma coisa que perdeu o significado exato. Porque humildade é você se reconhecer naquilo que você não é tão bom. Né? Não, isso aqui não serve para mim. Isso aqui eu não sei fazer. Não é, não, eu vou fazer para ver o que dá. Não, que nem você falou. Eu tenho. Né, eu preciso ter a prudência para saber tomar uma decisão baseada naquilo que eu sei entregar, que eu consigo entregar. Então, essa coisa da filosofia dos pensadores antigos, o Pondé fala que dificilmente alguém vai ter uma ideia nova, assim, muito inovadora. A essência dos pensamentos já foi realizada. É só a gente dar uma adequada. Não é Pondé, não. Não é Pondé, não. Ele menciona um pensador que fala. Ele resgata. Não há nada novo debaixo do sol. Então, essa coisa da globalização gerando essa transição. E aí você tem a teoria U do Otto Schamber, que fala, ó, isso aqui é uma forma de lidar com essa complexidade. Né? Então, o autoconhecimento também, coisa que a gente não aprende em escola nenhuma, nem na família. Né? A história, a cultura familiar, a herança familiar. A gente mapeou o DNA e eu tenho uma proposta de mapear o DNA emocional. Você entendeu? Porque o DNA emocional tem tanta importância quanto o genético. Aliás, o emocional está ali no genético. É que não está no nosso grupo, talvez você não saiba, o Walter faz parte do grupo global internacional, que eu sou um dos coordenadores, né, chamado FOW Global Network, e eu tenho aqui no canal a conversa que eu fiz com o Morné Mostert, que tá certo que em inglês eu fiz alguns trechos em português, porque ele esmiuça mais essa questão do mindset. Então, o que você está falando, Walter, remete ao que ele coloca, porque realmente você tem que... É mais do que o bipolar, o mindset do crescimento ou o mindset fixo. Ele trabalha muito essa questão do mindset. É quase um giroscópio. Ele cria uma esfera de tanta polarização, preenche uma esfera, assim. Isso. Vamos dizer assim, bem dentro dessa linha que você está levantando a bandeira, que é de extrema importância. Eu vi pela conversa com o Morné, e agora a conversa com você, essa questão do DNA pessoal, emocional. Né? Você falou de autoconhecimento. Pô, quantos profissionais passam a vida inteira sem ter feito um pequeno exercício de autoconhecimento? E ele interagiu com... Né? Imagina a interação social que ele teve numa trajetória profissional, sei lá, de 30, 40 anos. Sem dúvida. Né? Imagina. Muito, muito bom, muito interessante. Quando você fala em humildade, uma abordagem cristã de humildade é de se esvaziar. E o brasileiro, como ele é muito... aquele complexo de vira-lata que perdura até hoje, né? Então, não, mas eu sou só um cachorrinho. Na verdade, você é um cachorrão, né? E você tem que aprender. Quando se trata de humildade, você tem que aprender a ficar quieto, né? Você tem que aprender a esvaziar o lado forte que você tem.
E às vezes o cara confunde, não, humildade é realçar o lado fraco. De jeito maneira, cara. Ou ser submisso, ser humilde é submisso, não ter recursos, ter dinheiro, não é. Acabou criando uma outra cognição. Não é isso. Né? Mas as virtudes, né? Vamos resgatar as virtudes cristãs, então, humanas. Fortaleza, temperança, justiça e prudência. Né? Qualquer curso de ética, você pratica, você tenta identificar essas virtudes, como que você pratica, como que você desenvolve, se você não tem, como é que adquire, enfim, faz parte do autoconhecimento também. O autoconhecimento e do seu desenvolvimento, né? Você tem que se desenvolver, né? Você tem que crescer, você tem que buscar, como você falou, né? A autonomia. O Pondé tem uma fala interessante que acho que nesse programa da cultura que ele tem, Linhas Cruzadas, né? Acho que é. Linhas Cruzadas. Ele fala que às vezes não é legal você se conhecer também, que foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para dentro de mim e falei, puta vida, quanta porcaria. Mas enfim, primeiro começa. Não, sempre. Mas faz parte. Tudo, né? É que nem o cara que fica com receio de se mostrar pelado. Você vê tudo, né? Mas fala, desculpa, te interrompo. Não, é isso. Era juntar um pouco. Eu aprendi também aprendi, não. Na realidade, eu reconheci uma coisa que eu sempre soube, mas eu não sabia usar adequadamente. Né? Tanto é que eu me tornei esse pesquisador intercultural aqui pela prática que eu tive. Então, tudo que eu estou falando para você é de vivência, não é de livro que eu li ou de vídeo que eu assisti. O que eu vi nos livros e assisti os vídeos foram de experiências vividas minhas, que eu falei, então isso foi isso. Então, é a partir da prática que eu usei a teoria para fundamentar. É o inverso. Eu não fui para a escola para aprender, para depois praticar. Eu senti na pele, falei, preciso dar uma estruturada nisso, porque não vou passar por essa experiência sem tirar proveito. Não vou. Então, é essa... Por exemplo, eu uso muito a referência... Tem um ex-piloto da FAB, que ele foi de vários esquadrões, tudo, e hoje ele é consultor de segurança de voo. Ele trabalhou no CENIPA, foi investigador. Eu acompanho ele tem vários vídeos sobre situações e análises de acidentes. E tem casos de sucesso. Aquele caso do Boeing da Latam que aterrissou em Minas, lá em Confins, os pilotos foram perfeitos. Fizeram uma interação perfeita, cada um sabia o papel, estavam treinados, estavam uma situação complexidade altíssima e não aconteceu nada, praticamente. O avião ficou parado lá um dia, mas, perto do que... Né? Poderia ser. Eu fiz a legendagem, só um parênteses, do pouso daquele avião, do voo no Rio Hudson, em Nova York, que até teve um filme, né? Do Tom Hanks. Mas quem é esse consultor? Eu vou te dar o nome depois dele. Você me dá, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele passa conceitos, por exemplo, experiência e proficiência. Que vários acidentes, o cara foi piloto 30 anos, aí foi pilotar um aviãozinho no final de semana, que não era a praia dele, se acidentou, morreu. Você entendeu? Então, proficiência é igual falar idioma. Você não adianta você tem que saber falar. Você sabe alemão? Sei mais ou menos, não existe isso. Né? Então, a aviação é uma atividade complexa e você treina a pessoa no simulador, não é teórico. O cara é checado todo ano no simulador, olha que curioso. Então, eu tento usar bastante analogia com isso, porque ele lançou um vídeo agora recentemente, essa semana passada, porque ele está percebendo que nesse ano, praticamente, já aconteceram, 80 acidentes,
que já aconteceu várias vezes o mesmo acidente, a mesma razão, o mesmo motivo do acidente. Então ele fala, gente, não é possível que os pilotos não aprendem com a situação que já aconteceu, não é possível isso. O que acontece que está se repetindo coisas que... O que é? Então, essa parte de aviação, para mim, é bem interessante, porque tem interação na cabine, tem interculturalidade, tem um caso de um avião da Colômbia, que o cara chegou em Nova York, e os controladores da torre lá de Nova York são tudo aqueles ingleses, né, que parece locutor de futebol, e o cara não entendeu direito, ele se apequenou, ele não soube se posicionar. Por quê? Porque a autoestima dele estava baixa, sei lá o que aconteceu com aquele dia, a cultura, né? O cara era latino, colombiano, sei lá o quê. E ele foi humilde demais dentro de um conceito não positivo que a gente tem. O combustível do avião acabou, ele caiu. Que coisa. Tem um livro sobre isso. Tem um livro aquele cara que escreveu Tipping Point. Eu sempre esqueço o nome dele. Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, ele tem um livro disso sobre como é que a cultura derruba avião. Que coisa, que coisa. E você falou do cachorrão, do complexo de vira-lata, e eu concordo com você, só que a gente é bipolar mesmo, porque tem o lado do eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Então, tem o lado do eu sou brasileiro, do cachorro, da síndrome do vira-lata, e tem, não, eu sou brasileiro aqui, aqui é nós. Eu mordo e não largo, e aí você mordeu um jacaré, você vai pro fundo da água, meu, você vai morrer afogado. É isso mesmo. Você sabe, você vê que curioso, né? Essa minha abordagem hoje, esse tripé que eu te falei, do contexto, momento e inserção. E eu aprendi no marketing também, na faculdade, a decisão de compra, que era o acrônimo AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. E aí, com esse parceiro que a gente desenvolveu a mentoria, a gente criou um outro que é não tem em português, chama awareness, é uma conscientização, vamos chamar assim, é um misto de conscientização com alerta. Não tem o termo exato em português, né? Mas por inglês dá awareness. Experience. Então, awareness é você ter uma abertura para alguma coisa que vai acontecer. Tipo na teoria ULA. A teoria ULA, ela tem o U exatamente aquelas fases. Aí tem a experiência, o experience, que você participa ativamente daquilo que você quer fazer. Se é improviso, se é alguma coisa estruturada, enfim. A partir disso, você cria uma consciência sobre a sua experiência. Então, awareness, experience, consciousness, conscientização. Sim. Aí você tem o engajamento. O engajamento para você fazer alguma coisa só vai acontecer, pode dar um num clique, e pode levar a vida inteira. Depois do engajamento, aí você age. Awareness, experience, consciousness, engagement e action. Sim. Tudo que a gente faz na vida tem esses 5 níveis. Para namorar, para procurar trabalho, para tomar água, para tomar banho. Tudo tem esses 5. Pode ser no calor, você faz isso num segundo. Então, awareness, experience, consciousness, engajamento. Engagement e action. E? Action. Ação. Ah, tá. O final é ação. Tá. Isso. Legal. Muito legal. Muito legal. Então, a minha mentoria procura abordar, dentro do processo de interculturalidade, para brasileiros. Eu tenho um programinha de integração para brasileiro que está no exterior, para facilitar a integração dele. Começa com ele mapeando a brasilidade que está dentro dele. Bom. Depois, como é que está nesse contexto dele, quem é ele nesse contexto, qual é o momento de vida dele, qual é a inclusão dele, se ele está sozinho, se está casado, se tem filho, se não tem, se é profissional, o que precisa fazer. E aí ele cria uma bússola dentro dele para ele se virar. Não vou ficar dando consultoria, mentoria a vida toda para ele. Sim. Mas eu vou monitorar, a gente vai treinar, vou fazer simulador, entendeu? Sim.
E dentro disso, você vê que é curioso, isso aí acabou. Eu consigo usar isso no ambiente de inovação de empresa, por exemplo, de startup. Por que as empresas vão buscar parceria com startup? Para trazer essa metodologia, essa cultura de inovação que a empresa não tem, porque a empresa é aquele motorzinho girando faz 30 anos. Então, ela traz uma outra engrenagem para ver o que dá para acoplar. Né? Acabei fazendo esse alinhamento com inovação também, com o ambiente de inovação. Então, gestão de mudança, diversidade e inclusão, aprendizado e desenvolvimento, learning e development, enfim, gestão de complexidade. Acabei criando uma ferramenta que dá para usar em qualquer coisa, praticamente. Entendeu? Pra você ter uma ideia, eu gosto muito de tênis, e o tênis me deu uma noção assim de desempenho de alta performance. Eu acompanho as diferenças, porque o tênis tem ranking, né? Tem os que ganham sempre, tem os que ganham quase média, tem os que nunca ganham. E não é que o cara ganha sempre, ele ganha, ele perde também. E mesmo dentro dentro do jogo tem ponto, tem momentos, é muito complexo. E eu percebo que o atleta brasileiro de alta performance tem um pouco dessa variação que a gente falou do complexo de vira-lata e do eu sou brasileiro, não existe isso nunca. Só que a variação é muito grande. Muito. Variar é normal do ser humano, mas a nossa variação é muito extrapolada. Que ou o cara precisa ganhar, ou putz, perdeu, então não vale nada. Que nem você falou do Romero Brito lá. Então a gente tem a polarização já um pouco exacerbada dentro da nossa cultura, que é o brasileiro cordial, a própria cordialidade já é um pouco exacerbada. É um misto, né? Um paradoxo, uma coisa meio esquizofrênica, meio confusa, meio bipolar. Né? E ao mesmo tempo é um mecanismo de defesa dentro do cenário, do contexto que a gente vive da realidade brasileira. Senão a gente não sobrevive também. Para você sobreviver. Sim. Por isso que o brasileiro é o forte. O brasileiro é o forte e nunca desiste. Né? É um pouco de verdade, mas é um pouco de ilusão. Né? Sim. É um pouco de acerto, mas é um pouco de erro também. Né? Puxa vida, Walter, você acredita que passou o tempo e a gente ainda tem muita coisa para falar? Eu acho até que seria muito legal. Vamos tentar marcar daqui a alguns dias, né? Não vamos deixar ficar muito para frente. Eu acho que a gente pode explorar. Eu acho que ao explorar, você que viveu essa experiência, está longe, está podendo olhar o Brasil, olha para dentro de si, vê essa interação cultural. Trazer mais um ou dois convidados para a gente fazer um bate-papo sobre essa questão da interculturalidade e da identidade do brasileiro, para o brasileiro se ver melhor, para o brasileiro, para a gente, para cada um de nós. Não tem, sabe? Vamos sair dessa roda viva, desse círculo vicioso. Né? É uma escolha mesmo, é uma escolha. A gente tem condição de escolher, de optar, mas se a gente conhecer. Se a gente reconhecer essas escolhas dentro da gente, essas opções, a gente consegue elaborar melhor um pouco elas, porque a gente opera quase que no controle remoto, no automático. A gente, às vezes, vira um pouco zumbi, assim, não sabe o que está orientando a gente. Verdade. Meu caro, muito obrigado pelo Eu que agradeço demais, Rony. Isso aqui, para mim, essas conversas, para mim, me energizam muito, é um combustível para eu continuar fazendo a minha parte por aqui. Então, deixa eu aproveitar esse gancho e já vamos marcar aí, vamos elaborar, vamos... Estou à disposição, fica à vontade quando você quiser, só dar um alô para a gente. Painelzinho aí. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vocês concordam, dê o like, assinem o nosso canal e esperem que a gente vai retornar, porque esse tema é um tema muito importante e saudável aí.
Walter, eu termino agradecendo aí e dizendo para você que não tem palavra final, porque a gente vai continuar. Tá bem. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos os assinantes do teu canal, teus membros, teus seguidores. Valeu. E para você também. Muito obrigado. Obrigado você, Walter.